Bora lá, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians, diretamente lá do CT Joaquim Grava, trazendo as últimas atualizações do timão. Guinegão que vem sendo assediado, proposta na mesa. Você venderia o Guinegão agora ou seguraria ele mais um pouco? Tem uma matéria especial, a gente vai fazer a reação aqui. Na segunda parte do vídeo aqui eu coloquei uns bastidores do timão que estourou mais uma bomba nos bastidores. Vou atualizar você de tudo isso. Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Corinthians vive uma temporada marcada por desafios dentro e fora de campo. Problemas financeiros, transfer bans, dívidas e uma série de obstáculos têm dificultado a montagem de um elenco competitivo. E em meio a essa tempestade, uma boa notícia surgiu para Fiel. O jovem Guinegão, revelado na base alvinegra, começou a ganhar espaço e a conquistar os torcedores com atuações consistentes e cheias de personalidade. Guinegão fez sua estreia recentemente no time profissional e desde então tem mostrado que não está ali apenas para completar elenco. Com força física, velocidade e boa leitura de jogo, o atacante rapidamente chamou a atenção da comissão técnica de Dorival Júnior e ganhou minutos importantes em partidas decisivas, como no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Nos primeiros jogos, ele já demonstrou um amadurecimento acima da média para a idade, contribuindo tanto ofensivamente quanto no momento de recomposição defensiva. E isso tem agradado não só aos torcedores, mas também a analistas e olheiros do futebol europeu. Eu vou ser bem sincero, eu espero que não mude nada e não vai mudar nada também. Eu até gosto dos carinhos torcedores, eu falo pra minha família. Agora na concentração, as pessoas até gritaram meu nome para ir tirar foto. Fiquei muito feliz, eu já liguei pra minha família na hora, pra minha namorada também. Falei, caramba, já tá sabendo meu nome e tal, é algo que eu fico muito feliz com isso. E é isso aí, tomara que eu fico bem conhecido, né? E fazendo gol, se Deus quiser. E por falar em olheiros, o Zenit da Rússia já teria feito uma sondagem pelo jogador, de acordo com informações recentes de bastidores. Ainda não existe uma proposta oficial, mas o simples fato de um clube europeu monitorar Guinegão mostra o potencial de valorização do atleta. Essa situação levantou uma discussão importante dentro do Parque São Jorge. Quanto vale a nova joia corintiana? O contrato dele prevê uma multa rescisória diferente para clubes brasileiros e para equipes estrangeiras, enquanto para times do Brasil o valor gira em torno de 60 milhões de reais. Para clubes da Europa, a multa salta para aproximadamente 20 milhões de euros, algo próximo a 120 milhões de reais na cotação atual. Essa proteção contratual mostra que o Corinthians está atento ao mercado, tentando evitar uma saída precoce e desvalorizada, como aconteceu com outras promessas no passado. No entanto, em um cenário financeiro complicado, qualquer grande proposta pode se tornar uma tentação para a diretoria. E por falar em olheiros, o Zenit da Rússia já teria feito uma sondagem pelo jogador, de acordo com informações recentes de bastidores. Ainda não existe uma proposta oficial, mas o simples fato de um clube europeu monitorar Guinegão mostra o potencial de valorização do atleta. Essa situação levantou uma discussão importante dentro do Parque São Jorge. Quanto vale a nova joia corintiana? O contrato dele prevê uma multa rescisória diferente para clubes brasileiros e para equipes estrangeiras, enquanto para times do Brasil o valor gira em torno de 60 milhões de reais. Para clubes da Europa, a multa salta para aproximadamente 20 milhões de euros, algo próximo a 120 milhões de reais na cotação atual. Essa proteção contratual mostra que o Corinthians está atento ao mercado, tentando evitar uma saída precoce e desvalorizada, como aconteceu com outras promessas no passado. No entanto, em um cenário financeiro complicado, qualquer grande proposta pode se tornar uma tentação para a diretoria. Vale lembrar que Guinegão só recebeu essa oportunidade porque o Corinthians não pôde contratar reforços devido ao transfer ban e às dívidas acumuladas. O mesmo aconteceu com outros jovens, como Kaique, que também ganhou espaço recentemente. Em outras palavras, a base foi utilizada por necessidade e não por um planejamento estratégico da diretoria. Esse ponto levanta uma reflexão importante. Será que o Corinthians não deveria investir mais na sua base
revelando talentos e evitando gastos milionários em jogadores que nem sempre correspondem dentro de campo. Historicamente, a base corintiana sempre foi um celeiro de grandes nomes, jogadores que não apenas renderam títulos, mas também geraram receitas importantes para o clube em vendas internacionais. E Gui Negão pode ser mais um nessa lista de joias que surgem para salvar o time em momentos de crise. Gui Negão começa a trilhar seu caminho com a camisa do Corinthians, mostrando o potencial e, ao mesmo tempo, despertando o interesse de clubes de fora. Mas a questão que fica para o torcedor é: será que o Corinthians deve vender Gui Negão caso chegue uma proposta milionária, ou o clube deveria apostar nele como parte fundamental do futuro do time? E mais, não está na hora do Corinthians olhar com mais carinho para sua base, planejando e estruturando o futebol de formação para que casos como o de Gui Negão não sejam exceções, mas sim a regra? Até que enfim, boas notícias para o técnico Dorival Júnior. A galera que estava no departamento médico está começando a ser liberada. Semana cheia é tempo para tanta coisa. No Corinthians, a possibilidade da gente acompanhar uma movimentação, um treino aberto ao lado do técnico Dorival Júnior e dos atletas do Corinthians. E olha, de cara, já deu para ver que esse tempo pro Corinthians, até o jogo contra o Sport, tá servindo também para recuperar alguns atletas que não estão à disposição do técnico Dorival Júnior. Alguns dos mais importantes, Charles, Memphis, Garro e Carrilho, não ficaram à disposição na maior parte da movimentação, fizeram trabalhos internos no CT Joaquim Grava e não devem ficar disponíveis para o jogo do final de semana contra o Sport. Raniel, em transição física, deu as caras, ainda não deve ficar à disposição para a partida, pelo menos entre os titulares, mas já é uma boa notícia para o torcedor corintiano, assim como o Hugo, que teve uma pancada, mas não preocupa, o lateral esquerdo corintiano, e Martínez, que também está à disposição, voltou da data FIFA com problema na mão esquerda, mas não preocupa para o jogo contra o Sport. O que o Corinthians tem que lidar também, para além do campo, é burburinhos, coisas que vêm de redes sociais. Memphis Depay acabou questionando algumas possíveis mentiras relacionadas a desavenças no seu planejamento físico junto ao clube. Aproveitou para colocar que não é verdade, não são verdade essas notícias que estão sendo veiculadas. Ele, que jogou 2 vezes no início do mês pela seleção holandesa, voltou, já teve constatado algo na coxa, nada que fosse uma lesão, foi a campo porque era um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense e aí sentiu de vez a coxa, vai ser desfalque mais uma vez o Memphis e vem gerando notícias dentro de campo e também fora. O Corinthians na preparação para enfrentar o Sport fora de casa, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. É meio sem dizer muita coisa, porque aí é meio interpretativo, né? Olhando de fora esse texto do Memphis, Sombra, que acabou gerando uma certa polêmica dentro do próprio Corinthians, eu vejo que tem muita gente dentro do próprio clube, e eu acho que a porrada do Memphis com relação ao Corinthians não é com relação à instituição, é porque tem muita gente que torce contra ele, porque a gente sabe que o Memphis é usado até como um bode expiatório político. Tem gente que associa o alto salário que ele ganha, a condição de ter contratado um cara que não valia tudo isso e tudo mais, enfim. Mas eu acho que o jogador, Sombra, ele não colocou um revólver na cabeça de ninguém, certo? É um cara que ganha altas cifras? Sim. É um cara que pressionou alguém a assinar um contrato com ele? Não. Não houve coação para que assinassem um contrato. Então, se existe um contrato assinado, eu acho que o Corinthians ele tem que cumprir até onde der. Até onde der, o que eu digo é, por exemplo, numa dessa, pinta uma proposta, o Memphis resolve sair, beleza, é bom para os dois, tchau Memphis. Mas hoje, Sombra, eu acho que o Memphis muitas vezes ele é utilizado aí como até instrumento político, e dentro desse contexto eu acho que ele tem razão em ficar insatisfeito. Só quando ele fala, em breve eu falarei, eu acho que ele já poderia ter dito agora. Ou então não posta nada. Eu acho que já que é para deixar nas entrelinhas, é melhor você já ser direto e falar o que você pensa. É um post aí que não diz muita coisa, porque não existe aí uma afirmação contra ninguém, ele deixa tudo meio que no ar, é muito subjetivo. Para quem tiver interesse em ler, ele postou no Twitter dele, mas não vejo isso aí com maus olhos, não. Você acha que estão colocando uma escada para ele subir no telhado, mano? RG, pra falar a verdade, cara, eu acho que essa escada ela já tá posta há muito tempo. O Memphis até agora, dentro do Corinthians, se a gente pegar a relação custo-benefício, eu não tô dizendo que ele é mau jogador, tá? Mas eu acho que ele vale menos do que ele ganha. Mas é aquilo lá, não tô entrando no mérito aí de falar que não tem que pagar. Porque tem gente que banca isso, não tem que pagar, já tem que vender logo. Eu acho que o combinado não é caro. Pagar tá tem lá, que pagar, receber. Lógico. Tem que receber.
é que no custo-benefício, RG, por exemplo, o Suárez, quando ele esteve no Grêmio, ele ganhava menos que o Memphis e entregou mais. Sim. Entendeu? Assim como outros jogadores que... o Ronaldo. Se a gente pegar o que o Ronaldo ganhou no Corinthians naquela época, claro, conservando aí, talvez aí a inflação, enfim. Se a gente fizesse uma conversão do que o Ronaldo ganhava com patrocínios, inclusive quando ele voltou em 2009, não chegava, acho que, talvez a metade do que o Memphis ganha. Que já era um alto salário. Mas vamos supor que fosse 3 milhões, 4 milhões naquela época. Era menos do que o Memphis ganha hoje e o Ronaldo entregou mais. Então, RG, nesse ponto, cara, fizeram um contrato com o cara, mano, e esse contrato tem que ser cumprido. É que ele já não então, treinou, né? É dúvida pro jogo, quer dizer, fica uma situação, complicada. Não, né? mas o RG, assim como outros jogadores, o Memphis também é desfalque para essa partida. Quer dizer, ele não treinou com bola ontem, assim como outros jogadores também que estão entregues ao departamento médico. Existe uma expectativa, talvez, de alguns deles voltarem para essa partida contra o Sport, mas ainda não é uma certeza. O Ranieri talvez volte, o Martinez deve voltar, o Garro vai ficar fora pelo menos um mês, porque ele teve aí uma lesão na panturrilha, no aquecimento na partida no Rio de Janeiro contra o Fluminense, já foi cortado mesmo antes do jogo. O próprio Yuri Alberto, ele deve começar a partida talvez ao lado do Memphis aí no final de semana, porque o próprio Guinegão forçou um cartão amarelo, já que ele estava com 2, e o Yuri Alberto deve começar o jogo contra o Sport, deve ser a dupla de ataque. Então, RG, é questão de esperar para ver o que vai acontecer. Como o Corinthians não joga agora nesse meio de semana, ele não tá mais na Sul-Americana e não tá na Libertadores, o Corinthians ele vai ter que voltar a campo agora somente no final de semana, e creio eu com alguns reforços que podem ajudar o Coringão contra o lanterna da competição. Espero que o Corinthians volte de Recife com os 3 pontos, o Corinthians que já tá numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que não custa nada começar a almejar um G6, pelo menos, pro Corinthians depois alcançar uma ambição talvez um pouco maior. Eu acho que numa reta final de campeonato é capaz do Mirassol dar uma confessada. Então o Corinthians ele tem que manter perto ali aquele pelotão da frente do campeonato aí, para que o Corinthians aí numa reta final, quando precisar dar uma estilingada, se ele não ganhar a Copa do Brasil, ele já tem uma vaga garantida na Libertadores, que seja até direta. Mano, a respeito do Memphis, vou fazer uma pergunta pra você. Ele mora aqui num hotel próximo, aqui na região próxima Paulista, né? No Rosewood. 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 Segundo consta no Triplex, é isso? Triplex, a diária custa R$265 mil. Então É o valor da diária. Penthouse é a suíte presidencial do hotel. Deixa eu te questionar. Eu vi uma matéria no UOL essa semana, da jornalista Yara Fantoni, onde ela lhe destaca, né, que a diária... É porque, assim, é um triplex maravilhoso, assim, é um negócio de cinema e tal. A diária, na matéria que ela fez, custaria R$250 mil. Uhum. Se o Memphis mora lá, e a gente multiplicar 30 por 250, quem paga a hospedagem dele? Ô Sombra, pelo contrato que foi divulgado à época, o Memphis ele teria solicitado aí moradia, inclusive não só para ele, mas para um assessor dele, que também estava no pacote, exigindo aí um condomínio alto padrão, enfim. Mas dentro dessa estimativa de valor, Sombra, eu acho que estão pegando o preço base, mas quando você faz um pacote, isso aí já deve entrar num acordo até para ter um desconto, que não quer dizer que seja barato. Ele desmentiu o valor, viu, Sombra? Em uma rede social, ele disse, tem gente que acredita em tudo, só para colocar os dois lados. Não, então, mas, ô Quintino, até dentro desse negócio aí, o Rosewood, ele acabou sendo aí a suíte presidencial, acho que mais cara do mundo. Não sei que matéria que apresentou isso daí, Sombra, dizendo que era a suíte presidencial mais cara do mundo, envolvendo todos os hotéis. Mas com relação a esse ponto aí, cara, de verdade, quando você faz um pacote para morar num local, o preço já não é mais aquele preço de tabela. Geralmente aí existe uma flexibilidade no valor, mas não quer dizer que seja barato, né, gente? Tá falando de uma penthouse num dos hotéis mais chiques aqui do continente. Não só tenha dado desconto, mano, de 7,5 milhões por mês vai para 5. Vai. É um valor significativo, cara. Então, aí eu não sei, o Quintino, se o Corinthians ele falou dentro de um contrato, te ofereço um condomínio X aqui no Tatuapé. É alto padrão, é dentro do contrato. Mas se você quiser, tipo, morar no lugar Y, o meu vale aluguel é isso. Se você quiser pagar o excedente, você paga. Tem muito disso também. Tem isso aí também. Sabe? Então eu não sei qual que é a negociação, porque eu duvido que o Corinthians esteja pagando 6 milhões pro Memphis por mês e pagando, sei lá, mais 6 de aluguel pro cara morar lá.
É óbvio que tudo isso existe uma questão de sazonalidade, né? Hotel tem muito disso, em determinados períodos às vezes mais caro, mais barato. Mas é só pra gente ter uma comparação, por exemplo, né? Em Nova York tem suítes presidenciais que custam até $80 mil por dia. No caso do Four Seasons. Paulado, hein? Exato. Como por exemplo, Mandarim Oriental, $21 mil por noite. Mas vamos deixar por $10 mil aqui? Vamos deixar por $10 mil? Pancada, hein? Pô, são $300 mil. Vamos deixar por $10 mil a diária? Vamos? Tá bom pra vocês? Considerando um triplex, toda essa mordomia. Vamos cobrar só 20% dos $50 mil colocados na matéria? $10 mil, $300 mil. Ou seja, além do salário, então o Corinthians ainda gastaria mais de 1,5 milhão só com a moradia. Nossa. Dele. 1.700 hoje. Só moradia, falta segurança, né? Falta, Isso porque o Sombra colocou 20% só. O preço. Da matéria. Ô, mano, mas nem você tem uma condição dessas, cara. Não tenho. O máximo que eu vou nesse hotel é no restaurante, Sombra. Tem um restaurante lá embaixo, tem 4, pra falar a verdade. Um deles é o que eu gosto. Isso, hein, mano? O cara se entrega, meu amigo. É outra pegada, né, velho? É outro patamar. Não, ainda bem que ele mora na extremo leste, na cidade Dutra, que ele falou lá no céu, Tiradentes, não sei onde ele fala. Esse hotel é próximo da rádio também, é próximo da CNN também, enfim. Mas, desculpa, restaurante, cara, você tá com a sua família. Esse é um dinheiro bem gasto. Olha. Ao invés de usar com droga, igual esses caras que ficam aí nas baladas perdidas. Igual que caras? Por exemplo, um que tá aí rindo agora. Nossa, aí, RG, velho. RG, viu? Você tá sua boca. Hein? Mas eu quero saber, mano, você frequenta esse restaurante, quando o senhor vem trabalhar aqui de domingo, que o senhor está avulso, porque esse restaurante é frequentado por garotas, Não, a Thaís já vai comigo, sábado à noite. Eu costumo ir de sábado à noite. Às vezes você leva a Thaís? Não, sempre. Mas você vai aqueles horários assim que tá vazio só pra você? Você chega tipo 11h30 da noite no restaurante, assim? Não, pelo contrário. Inclusive é bem cheio, não é vazio, não. Este é Mano de Pai. Mas aqueles pratos, o cara coloca uma azeitona no meio só. Não, coisa de fresco. Tem o francês lá, RG, que eu não gosto não, cara. Eu não gosto não. Eu não queria falar nada, mas o Mano tem o aplicativo do Guia Michelin e ele vai seguindo onde ele vai. Mas não, deixando de lado aí os restaurantes aí que o Memphis frequenta lá, no subsolo do prédio que ele tá morando. Mas, ô Sombra, tem uma outra informação, cara. Vocês vão se lembrar, porque o Corinthians ele tá sendo investigado com relação a notas frias, né? Ixi, deixa eu só te pedir, dá um grauzinho no seu mic aí, por favor. Opa, só um minutinho aqui. Um grauzinho. Vamos lá. Vê aí. Agora melhorou. Bom. Então, o negócio é o seguinte, Sombra. O Corinthians está sendo investigado aí pelo Ministério Público com relação a uma série de notas frias aí que estão levantando de estabelecimentos comerciais. Dá mais um grauzinho, mais um grauzinho. Mais um? Mais um grauzinho. Eu vou deixar essa notícia é importante. Essa é uma deixar bela aqui no talo, ó, isso aqui. Tá bom agora? Ó, tá no talo já. Bom. Ó. Então o negócio é o seguinte, Sombra. Tem o Corinthians ele tá sendo investigado pelo Ministério Público com relação a uma série de notas frias que foram levantadas de estabelecimentos comerciais. Tinha lá um mini mercado na Zona Sul, tem um restaurante aqui na Zona Leste. Esse restaurante da Zona Leste, pra você ter uma ideia, Sombra, que tá sofrendo essa investigação do Ministério Público, um tal de Clóvis Paixão, que é dono desse restaurante em Guaianazes, investigado, repito, pelo Ministério Público. Ele pediu, Sombra, para o Ministério Público, ele pediu através da Justiça, para o Ministério Público parar com as investigações. Que ele tá Pois é, ele alega, Sombra, que nessa liminar que foi solicitada pelo corpo jurídico dele, a apuração está sendo conduzida aí pelo promotor Cássio Concerino, já ouviu inclusive outros envolvidos desse suposto esquema, envolvendo notas frias aí com relação ao Corinthians, e esse cara já foi convocado 2 vezes aí para prestar depoimento e ele alega que ele não pode ir. Inclusive agora alegando, acho que problema de saúde, no próprio final de semana, ele protocolou esse habeas corpus aí para não poder ir depor aí, alegando que ele sofre um constrangimento ilegal. Mas é que tá, cara, constrangimento ilegal. Se você tem um estabelecimento, você emite nota para uma outra empresa, qual que é o constrangimento de você chegar numa audiência, assessorado de um advogado, talvez aí instruído anteriormente a essa audiência, e depor o que você sabe? Qual que é o
constrangimento de você chegar lá perante aí um promotor de justiça e dar o relato da tua empresa e a confecção de notas que você produziu para um outro estabelecimento? Qual que é o constrangimento aí? Então, essa liminar foi negada, Sombra, de imediato, e vamos aguardar o desenrolar dos fatos, mas eu acho um tanto quanto estranho. Porque aquele negócio, vocês já ouviram aquela frase, quem não deve não teme? Então, aí a defesa dele ainda alega que na instauração aí do procedimento investigatório criminal não teria justa causa e estaria amparado apenas por matérias jornalísticas. Também aponta supostos abusos de autoridade, irregularidades nas convocações e nulidade de provas utilizadas. Então, por que não chegar lá no promotor lá e conversar? Desde quando O quê? foi levantado isso aí? RG, pra falar a verdade, o Ministério Público ele tem feito o que conselheiros deveriam fazer e não fazem dentro do Corinthians. E aí eu não sei o porquê. Porque tinha muita gente que na época que era pra derrubar o Augusto Melo, contratou até detetive particular pra buscar lá uma pessoa lá em Peruíbe. Lembra uma mulher que estava supostamente ligada a uma empresa? Isso aí foi um gasto particular aí de... Se eu não me engano, acho que foi do Armando Mendonça que contratou aí um detetive pra ir lá. Mas agora, RG, de maneira muito estranha, quando é pra levantar coisas da gestão aí do Ilho / Andrés, muita gente se opõe, muita gente não colabora, muita gente aí tenta, talvez, vê se derruba a investigação. Cara, na boa, qual que é o temor, RG, de você chegar lá e apresentar o que você sabe, se você não tem culpa no cartório, e falar, olha, promotor, eu fiz um negócio XYZ com o clube, e tá aqui minhas notas fiscais, o quanto eu recebi. Dá uma vontade de falar, mano, os caras tentam todas as... Estranho, né, RG? Ei, dá uma vontade de falar, né? Eles tentam todas, às vezes a pessoa tenta todo tipo de possibilidade jurídica pra se livrar, né? Mas fazer o quê? Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, eu te atualizo sobre o Timão aqui nesse canal todo dia, mano. Então, se inscreve aí, comenta aí alguma coisa, isso ajuda a gente demais. Cara, falando desse lado político do Corinthians, eu que cubro o Corinthians todos os dias aqui, dá um certo desânimo, cara, em saber que existe muita impunidade, né? Não tô falando aqui na esfera do nosso país, que é uma extensão apenas do Corinthians, né? Mas, cara, precisou o Ministério Público. O Ministério Público precisou entrar para afastar o Duílio, para afastar o Andrés, para afastar de vez o Augusto Melo. Hoje os caras não podem pisar lá dentro, embora isso não signifique muito, porque os caras têm muito aliados lá dentro ainda, tá? Então parece que os caras ainda têm muita articulação. Tudo isso é política, são pessoas que dizem amar o Corinthians, mas não amam o Corinthians. Agora, deixando essa questão um pouco de lado, que não tem muito o que fazer, só a gente cobrar, comentar mesmo, queria falar do Guinegão. Você venderia o Guinegão hoje, né, por esse valor que está na mesa? Hoje o valor que está na mesa, cara, aonde a fumaça há fogo, né? Tanto pode ser pelos empresários, a proposta pode ter chegado diretamente para o Guinegão, mas a proposta é de 100 milhões, vai, porque tá em 120, mas o Corinthians tem só 80% dos direitos dele. Você venderia o Guinegão hoje por um valor de 100 milhões de reais? Entraria para o Corinthians, daria para resolver os transferban, daria para resolver muita coisa, cara, do clube hoje. Porém, esses 100 milhões pode virar 300 daqui 6 meses, tá ligado? Porque o moleque, mano, tem muito potencial. 6 meses, colocou as quartas de final, dobrou, pôs no bolso, levou pra casa. Tem se mostrado com muita personalidade e sem contar com muita humildade e vontade de jogar também. Então isso conta muito. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Venderia agora ou seguraria? É um pouco retórica a pergunta, né? Mas gostaria de saber. Comenta aí. Um prazer ter você aqui. Logo eu volto com mais notícias do nosso Coringão. Um forte abraço e vai, Corinthians!